Salve, salve, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente. Xavier Filho aqui falando com vocês. Começando os trabalhos do nosso podcast, Pode Crer Que É. Uma proposta de estarmos trazendo até você gente que acontece, que faz acontecer aqui na nossa cidade, na nossa região. E um monte de coisa boa tá para acontecer aí com a gente aqui pelo podcast, tá certo? Vamos estar trazendo muita gente boa, muita gente que realmente realiza uma série de coisas aqui na cidade. E hoje, dando início aos nossos trabalhos, eu estou tendo a felicidade de receber aqui um amigo, amigo de uma certa, não vou dizer de longa data, que acaba revelando a nossa idade, né? mas é um amigo de um tempo que hoje faz parte da direção de uns órgãos que eu reputo como um dos mais importantes para a realização do Carnaval de Rua de Mogi das Cruzes, que é o Paulinho, que faz parte da Liga Independente das Escolas de Samba Mogiana. Valeu, Paulinho, obrigado pela tua presença aqui. Que é isso, eu que agradeço aí o convite, né, pra gente estar falando um pouco aí da Liga, do Carnaval, né, do samba em geral aí da nossa cidade, que é importante, né, o povo ficar sabendo, né, do que acontece, né? Eu acho assim, eu acho importante que de repente a Liga possa estar se manifestando, porque a gente tem visto um monte de pessoas colocando em redes sociais uma coisa ou outra, que às vezes são informações até desencontradas, penso eu, né? Eu vou ser bem franco pra você, né? E porque até então ninguém queria fazer, certo? Pois é. Você acabou a MESB, né? Você conheceu muito bem a MESB, Sim, né? sim. A última entidade que estava à frente do Carnaval de Mogi. Depois que acabou a MESB, continuou os carnavais através do poder público e tal, mas ninguém se manifestou em fazer uma liga de escola de samba. E é sempre assim, quando alguém faz, né, aí sempre vem aquelas críticas, pô... Mas eu assim, eu que particularmente acompanhei todo esse processo, porque eu sempre fiz parte também, sempre fui envolvido com carnaval, quem me conhece sabe disso. Depois com o encerramento das atividades da MESB, a gente pode dizer até de certa forma que o carnaval deu uma estagnada. Embora o poder público tenha assumido e tenha realizado os desfiles e tal de uma forma até bastante satisfatória, eu acho que assim, a falta de uma entidade que agregasse as escolas de samba para discutir a questão, como ia fazer, regulamento, encontrar a melhor forma para que o carnaval fosse conduzido de uma forma bacana, eu acho que a ausência de uma associação de certa forma comprometeu um pouco a qualidade do desfile, porque de certa forma o carnaval estagnou, não aconteceu muita coisa, parou em termos de destinação de verba, enfim. E agora, com o surgimento da Liga, que vocês fundaram recentemente, eu acho que tem coisa de que 3, 4 meses que foi fundada a Liga. 3, 4 meses. Né, para realizar o evento que aconteceu esse ano no Carnaval. Né? E eu acho que é de vital importância para a retomada do processo. Exatamente. Né? E por isso que eu fiz esse convite a vocês para estarem aqui. Quando eu digo vocês, no caso é toda a diretoria da Liga, que aliás aqui eu quero agradecer, infelizmente outros não puderam estar presentes por questões profissionais e tal, mas eu quero agradecer aqui meu querido Emerson Rodrigues, o Lezinho, que é o presidente da Liga das Escolas de Samba e é também presidente da Vila Industrial, o Paulo Roberto, presidente da Estação Primeira de Brás Cubas. Temos também na Liga, na direção da Liga, nós temos o Henrique Rezende, que é da São João, ele é o vice-presidente da Liga. Temos a Nete, grande Nete, a Nete que é a tesoureira e é a presidente da Escola de Samba Guerreira de Fogo. E o Geraldinho, meu grande amigo Geraldinho, que é presidente atual da Acadêmicos da Fiel, que também faz parte, é diretor social da Liga, no caso. Né? Então é um time de pessoas já ligadas ao carnaval e que já não é de hoje, né? Exatamente. E então acho que tem tudo para dar certo e a gente espera que vocês tenham sucesso aí na caminhada. É que nem você falou lá, né? Dos últimos carnavais que teve, foram uns carnavais bons, não foram ruins, né? Podia ter sido melhor, né? Porque na realidade o carnaval ele vem numa decência, né? O
Carnaval de Mogi. É. Ele não vem numa crescente, ele vem numa descente. Vem numa... Retrocedendo, vamos dizer retrocedendo, isso é a palavra correta. Né? Por quê? A gente falou um pouquinho nos bastidores. Pô, Mogi tinha 16 escolas de samba. Exatamente, o maior carnaval do Alto Tietê. Né? E o que acontece? Aí eu acho, creio eu, que devido a má gestões, né? As escolas foram se difundindo, né? Foram desaparecendo, né? Por quê? Uma má gestão influi em várias coisas. Né? Se você está ali no correto, o negócio tem a crescer. Isso. Se você não trabalhar corretamente, você vai andar para trás. É. Ninguém vai querer uma pessoa que não está trabalhando corretamente. Que nem hoje eu falo. Essas 5 escolas que estão aí hoje é a resistência. E eu acho que é importante também essa resistência, né? É a resistência. Porque hoje nós temos, das 5 escolas de samba, nós temos, acho que as mais antigas são São João, Brás Cubas, Vila Industrial, né? Exatamente. Depois nós temos Acadêmicos da Fiel, que deve ter em torno de 20 e poucos anos, eu acredito. E a NET. E a Guerreiras de Fogo, que é a mais nova. É a mais que nova. é a mais recente. Mas assim, dentro desse processo, Paulinho, como é que foi a organização desse carnaval passado, desse evento que aconteceu agora? E, na realidade, eu como presidente do Brás Cubas, a gente assumiu... Estamos entrando agora no segundo mandato. A gente assumiu em plena pandemia. A escola de samba. Sim, você assumiu na pandemia. Na pandemia. Né? Porque isso aqui não vem ao caso agora, vamos falar da liga agora. Sim. O que acontece? Aí já se tinha um grupo de presidentes de escolas de samba debatendo sobre o carnaval já, como que ia ser. Sobre a necessidade de se organizar. De se organizar, até a respeito de se fazer a liga, né? Certo. Aí veio, há um ano atrás, o pessoal já batendo em cima disso, martelando, vamos fazer, vamos, mas não se concretizou. Certo. É um sonho antigo, podemos entendeu? dizer. Não se concretizou. Aí calhou de estar conversando em reuniões com o prefeito, com a secretária, né, com a cultura, com a secretária de cultura, a Kellen, e foi se amadurecendo a ideia de se fazer o carnaval. Não, vamos fazer, vamos voltar. Tinha que voltar. Né? Na realidade, tinha que voltar. E a gente estava vendo formas para retomada. Aí o prefeito falou, verba para fazer o carnaval de rua, desfile. No formato normal não vai ter. Aí a Kelly, pensamos, como vai fazer, como não vai, várias reuniões aconteceu. Monta a liga. Tá. Vamos montar a liga. Ela apoiou, a gente está montando a liga. Então houve um apoio do poder público através da Secretaria de Cultura. Entendeu? Tá certo. Que seria o melhor processo para se vir uma verba para se fazer essa retomada do carnaval. Sim. Porque na realidade, assim, às vezes as pessoas imaginam que ainda, infelizmente, algumas pessoas têm ideia de que é um grupo de baderneiro que se reuniu para fazer uma baderna. Mas a coisa é mais séria do que se imagina. Mais séria. Né? Você tem que ter documentação, você tem que ter uma entidade registrada para que a destinação de verba, que é no caso verba pública, ela seja feita da forma correta. E depois tem as prestações de conta também que são feitas, né? Que nem, como esse ano não teve um aporte da prefeitura de 100%, certo. A Kelly falou, não, monta a liga, vem o aporte através da liga, que não passe pela prefeitura. Sim. Não tem verba da prefeitura, entendeu? Uhum. Aí o que aconteceu? Montamos a liga, teve um patrocinador que abraçou a causa. Certo. Né? Uhum. E vambora. Corremos atrás de documentação, burocrático. O estatuto que tinha estava defasado, teve que refazer de novo. Tá. Né? E bate no cartório e volta para refazer de novo. Porque tem sempre uma coisa ou outra que não está de acordo com, não tá de acordo com as normas, civil, as normas atuais. Né? Entendeu? Sei. Aí o que aconteceu? Deu tudo certo. Tá. Vamos correr atrás de estrutura. Corremos atrás de estrutura em cima da hora, né? Não teve como a gente pechinchar uma estrutura legal para dar um suporte maior. Entendeu? Muita gente criticou, Xavier. Sei. É isso aí que tá apresentando, mas não sabe a dificuldade que foi para apresentar aquilo para chegar naquele em curto tempo. Entendi. Em 2 meses
praticamente, para a gente estar fazendo isso aí, né? Mas as apresentações foram boas, na expectativa, na nossa expectativa, entendeu? Tanto das outras apresentações que teve também, os bloquinhos e tal. Eu tive lá presente, pude acompanhar. Eu só não fui no dia que foi o Brás Cubas e a São João, porque a chuva atrapalhou um pouco. Infelizmente, a expectativa nossa girava em torno do último dia, né? Sim. A terça-feira, né? Terça-feira, que ia ser o último dia e tal. Ia ter uns grupos de pagode da região legal. Certo. Infelizmente, a chuva atrapalhou muito. Mas como a gente tinha o comprometimento de fazer, nós e o São João estávamos lá. Fizeram a parte de vocês. Fizemos, né? Debaixo de chuva, com público, sem público, a gente fez. Porque a gente tinha esse comprometimento de A expectativa de público foi legal, foi boa, sim. Não, pro último dia não foi. Por conta da chuva. Foi uma chuva que atrapalhou bastante. Muito. E a gente torcendo que ela viesse logo cedo e à noite parasse. A noite parasse. Mas ela deu sequência. Você estava lá na segunda-feira. Sim. Expectativa de público na segunda-feira, umas 6 mil pessoas. Pelo que eu vi, era em torno disso. Umas 6 mil pessoas. Umas 5, 6 mil pessoas, acredito. Entendeu? Assim, no evento todo. Geral. Porque tinha uma estrutura de praça de alimentação. Tinha. Também que atendeu a criançada. Acho que tinha playground também, brinquedo para as crianças. Tinha um monte de coisa. Isso foi bacana. O negócio foi legal. Foi um evento bacana. O evento em si, para nós, foi bom. Não foi ruim, não. Sim. Entendeu? Podia ter sido melhor, se a chuva não atrapalhasse? Podia. Mas o evento em si foi um evento bom para nós, né? Erramos em alguns aspectos? Sim. A gente fez a correria, né? E é que a gente fala, com os pequenos erros, né? Que a gente vai aprendendo, acertos, né? Com as críticas, que a gente vai acertando. Com certeza. É que nem você falou no começo aí. O pessoal na rede social, metralhou a gente pra caramba, velho. Eu particularmente, assim, eu acho que é válido, assim, porque é como a gente diz, né? Toda crítica construtiva, ela é boa. Ela vem realmente para construir, né? O propósito é você assimilar aquilo ali e falar, realmente acho que a gente pecou nisso aqui, vamos procurar corrigir. Mas às vezes você não tem tempo. Não. Às vezes é muito, por exemplo, de um dia para o outro, né? Não dá para você mudar uma coisa. Tem coisa que tecnicamente você consegue, né? A questão de som, uma iluminação, mas tem outras coisas na parte de estrutura em si que são porque compromete mais. Né? Mas por que só essas 5 escolas? Foi criticado isso aí. Sim, queriam a participação de outras. Tá, mas cadê as outras escolas? Por que não mostrou a cara? Por que não apareceu? Se tinha um grupo de presidente aí trabalhando um ano, né? Eu soube por informação do próprio presidente da Liga, conversando com ele antes da gente formalizar esse convite para estarmos batendo esse papo aqui, que essa conversa de vocês já vem mais de um ano que vocês estão, inclusive com o próprio poder público, se eu não me engano, conversando, ajustando como que pode ser feito, e por fim teve escolas que estavam envolvidas, acabaram no final eu acho que não se envolvendo, né? Ou não acreditaram. Não acreditaram que o negócio ia acontecer. Sim. Você entendeu? Eu fico feliz porque tem escolas aí que estão querendo voltar. Isso é legal, né? Tem o pessoal do Tietê lá que... Mocidade de Tietê. Veio falar comigo, uma escola de tradição na cidade, né? Estão querendo... Pegaram lá o clube, pegaram o futebol, tudo, e estão querendo voltar com o carnaval. Eu falei, reestruturar legal. a escola de samba. E a Liga tá aí, chefe. Para apoiar essas escolas que querem voltar. Não para limar elas. Importante. Isso aí que tem que ficar bem claro, entendeu? É importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas, por conta de comentário daqui e dali, acham que assim, que a intenção de vocês, enquanto diretores ou responsáveis hoje pela Liga, é tomar para vocês o carnaval e que as outras, que não fizeram parte agora, não vão fazer parte mais. Então a coisa está aberta para que as outras venham. Mas assim, eu acho que deve ter um critério também, né? Tem um critério, por quê? Você estava num grupo, você não participava do grupo, você correu do grupo, não acreditou no trabalho. Agora que o trabalho aconteceu,
Muitas vezes é isso, né? A gente se impôs uma regra, A né? gente costuma dizer até assim em roda de boteco que filho feio não tem pai, né? Filho feio não tem pai, mas fala um menino bonito pra ver. Você tá entendendo? De repente todo mundo quer ser dono. É que nem eu te falei. Graças a Deus que deu certo, né? Sim. Deu certo, eu acho que tanto para a prefeitura quanto para ali, né? A gente ficou com uma imagem legal, né? É que nem eu te falei, a gente não agrada a todo mundo, né? Uhum. Podia ter sido mais divulgado? Podia, né? Mas teve pouco tempo. Teve pouco né? tempo, a coisa não... Aí, o que acontece? Mas, graças a Deus, superou a expectativa da Liga, né? Já estamos trabalhando em prol do Carnaval 2024. Vou deixar ciente aqui, a gente já está trabalhando para quê? Está fazendo um release do que a gente quer pro Carnaval de 2024. Na questão estrutural, com relação à participação junto ao poder público. Não, o poder público tem que repassar a verba para as escolas de samba, tem que repassar. Muito se discute, a gente vê, inclusive, muitas pessoas criticam esse posicionamento, né? Acham que não é correto o poder público destinar verba para as escolas de samba. A verba que passa é risória, Xavier. Eu particularmente, eu tenho um pensamento pessoal em relação a isso. Eu acho que assim, o carnaval não é do sambista, o carnaval é uma festa da cidade. Sim. Né? E por outro lado, sempre tem aquela questão, né? Por mais que o investimento talvez alguns enxerguem como não sendo interessante, rentável, mas o retorno vem. Lógico que vem. Por que vem o retorno? Porque, de certa forma, você tem, no entorno do evento, no entorno da festa, você tem uma quantidade relativa de ambulantes, de pessoas que vão à prefeitura e pagam uma taxa, pagam o imposto para estar ali vendendo a pipoca, o churrasquinho, aquela coisa toda, acaba sendo uma fonte de arrecadação. Nós já tivemos em outros tempos a estrutura do carnaval com arquibancada, que acabou sendo uma fonte de arrecadação também para o poder público. Exatamente. Inclusive, na época, quando se falava que esses valores eram destinados para o Fundo Social, que era revertido para ações sociais e tal. E tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas pouco sabem, é que o carnaval, as escolas de samba, elas são geradoras de renda também, nas próprias comunidades. Exatamente. Porque você tem uma quantidade grande de pessoas que trabalham nas escolas de samba para a preparação de um carnaval. Você tem 3, 4, 5 costureiras, isso por comunidade. Por comunidade, cada comunidade, às vezes até mais. Você tem serralheiro, você tem marceneiro, soldador, enfim, aderecista. Então, escultor. Tem toda uma gama de pessoas que acabam se envolvendo ali, embora, na maioria das vezes, a coisa é feita mais pela paixão, pelo amor de querer ver a coisa acontecer, e muita gente se entrega ali. Mas muita gente é prestador de serviço e recebe para aquilo, né? Tem. Então tem esse lado também que, de certa forma, esse valor que é destinado para essa mão de obra, ele acaba retornando para o poder público na forma de imposto. O comércio, de certa forma, absorve, gira também, sem falar no comércio local, que vende muito produto para o carnaval também, né? Então muito se fala, muito se discute, mas o que a gente defende enquanto sambista também, né? É claro que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Com certeza. É que tem essa questão que as pessoas precisam começar a enxergar, a entender também. Xavier. Eu me lembro, sem te cortar, Paulinho, só fazer uma observação. O ex-prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, acho que o último carnaval que ele organizou, ainda enquanto prefeito de São Paulo, ele foi questionado quanto ao valor que a prefeitura destinava para o carnaval de São Paulo, no caso, que era em torno de 360 milhões, alguma coisa assim. Isso envolvendo estrutura para as escolas de samba, toda a organização com relação aos blocos. Em São Paulo são mais de 400 blocos que vão para a rua. E aí questionaram o prefeito se não seria mais viável investir isso em outras coisas, em creche, em outras coisas. Ele falou, olha, eu invisto 360 milhões no carnaval. A prefeitura investe isso.
Aí ele perguntou para a repórter que fez a pergunta: você sabe quanto retorna? Ela falou: não. Ele falou: cerca de 3 bilhões de reais retorna para a prefeitura. Isso com relação a toda essa estrutura que é gasta. 300, então, 300 bilhões. Não, você investe 360 milhões para retornar 3 bi, eu acho que é considerável. É claro que nós estamos falando em proporções, tá? Sim. Nós não estamos dizendo que vai a prefeitura investir aqui, sei lá, o valor que seria investido na estrutura e na condição de se fazer um carnaval e que retornaria coisa parecida. Mas que no decorrer dos anos, eu acredito que a coisa pode ir tomando a forma de realmente ter um retorno melhor. Exatamente. Porque hoje você tem uma série de outras possibilidades, como a própria internet, como os próprios streamings, né? As próprias empresas que investem nessa questão da transmissão do próprio carnaval. Então são formas de fazer com que o carnaval dê um retorno, né, Paulinho? Você falou num fator importante. Muita gente ou sabe ou finge que não sabe. Às vezes finge, né? Tipo assim, o poder público tem a pasta da saúde, Certo. tem a pasta da cultura, tem a pasta da educação, tem a pasta lá pro trânsito, O governo federal destina dinheiro para a pasta da cultura, destina dinheiro para a pasta da educação, destina dinheiro para a pasta da saúde e assim vai. Certo? Não é o dinheiro do carnaval que vai interferir na saúde ou na cultura ou na educação. Um pouco as pessoas forçam um pouco, né? Sabe? Falando dessa forma. Eu acho muito injusto. Vai chegar na época de carnaval, se faz uma pesquisa lá. Você prefere que investe na educação e na saúde ou no carnaval? Pô, aí é a facada que tá dando na gente, pô. A gente estava conversando um pouco antes aqui desse bate-papo e a gente tem uma certa diferença de idade aí que gira em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Né? Mas eu me lembro que a gente teve aqui na cidade, todo mundo sabe disso, o nosso digníssimo ex-prefeito Valdemar Costa Filho. Valdemar Costa Filho. Que sempre declarou. E tem escola aí que vai homenagear ele ainda em 2024, hein? A gente vai falar disso então já. A gente vai falar disso aí já. Mas o prefeito Valdemar, ele era, ele sempre teve uma posição muito clara em relação ao carnaval. Sim. Ele costumava dizer: eu não gosto dessa festa, eu faço porque meu filho gosta, e aí a gente tem que fazer. Mas se você analisar, foi, mesmo não tendo esse posicionamento contrário ao carnaval de rua, às escolas de samba, foi o prefeito que mais fez pelo carnaval. Por que eu digo isso? Porque você sabe que as escolas de samba, no começo dessa história toda, o estatuto das escolas de samba era atrelado ao estatuto do clube. Então você tinha o Blas Cuba Futebol Clube lá, exatamente. A Vila Industrial, tinha o Vila Industrial, no São João também tinha o time lá de futebol, e o estatuto desses clubes era que tinha um espacinho lá que acabaram colocando a escola de samba. Ele determinou que a escola de samba tivesse estatuto próprio. Olha, e tivesse documentação própria, porque não era nem o CNPJ na época, era o CGC. Era o CGC, as escolas de samba tiveram, isso foi obrigatório por conta do prefeito Valdemar. E fora isso, fora outras coisas que ele fez, uma das coisas que ele deixou também, posso até dizer que é um legado, toda aquela estrutura que se usava no carnaval, não sei esse ano, mas esse ano acho que não usou, mas nos desfiles de rua, de normal, aquela estrutura de alambrado, aquela estrutura de iluminação, a iluminação foi o prefeito Valdemar que deixou. Aí, tá vendo? Para o Carnaval de Mogi. Então eu costumo dizer que ele, mesmo sendo uma pessoa que declaradamente dizia que não gostava do Carnaval, ele foi o que mais fez. Inclusive, tem o filho dele que sempre gostou do Carnaval e foi um cara que sempre também ajudou a várias escolas de samba. Teve uma ocasião, não sei se você lembra disso, um período em que a Codemo, através do carnaval, era meio que organizado com o apoio da Codemo, que era uma empresa na época que o Valdemar Costa Neto, o nosso digníssimo boy, ele era o responsável.
E o que ele fazia para realizar o carnaval? O pai dele falava, eu não vou dar dinheiro da prefeitura para fazer isso. Aí o que ele fazia? Ele ia na Kotak, acertava lá a compra de um Ômega ou de um carro bom da época, e fazia uma rifa entre os empresários que prestavam serviço para a prefeitura. Olha. E tinha empresário, eu sei porque eu tenho um amigo que fez parte, foi obrigado inclusive a comprar essas rifas, e o cara tinha que comprar, e era cerca de 1.000 números, 2.000 números que o empresário ganhava, que comprava, para ajudar a rifa desse carro, a rifa do carro. E a venda dessa rifa era o dinheiro destinado para as escolas de samba e para fazer o carnaval. E aí muitas vezes acontecia, saiu, era sorteado o carro, e ganhava o empresário e tal, comprou 1.000 números, um ou outro ia acabar saindo. Ganhar, né? Ganhava. E quando era na hora de entregar o carro, ele falava, não, você já tem carro, você não precisa disso, eu vou dar para o Fundo Social para rifar de novo, para ficar o dinheiro para o Fundo Social. Muitas vezes acontecia isso. Então são histórias do Carnaval de Mogi que pouca gente conhece, né? Eu não sabia dessa história. Mas acontecia, muitas vezes aconteceu assim. E então, o ano que vem tem gente que já está preparando uma homenagem pro seu Valdemar no Carnaval. Já soltaram um spoiler aí que vai homenagear. Isso eu acho que é importante. Você falando aí do boy, né? Tal. Você tem uma base. Hoje a estrutura de cobertura do Brás Cubas, acho que da Vila, do São João e do Tietê. Foi ele que possibilitou. Foi. Entendeu? Isso eu posso falar assim, por experiência própria. Eu tive em contato com ele, a gente teve uma época da minha vida, assim, eu envolvido sempre com o carnaval também, a gente chegou a ter ala no Peruche. E nessa época a gente ia muito ao Peruche e uma vez a convite da nossa querida Rosaci Silva, que era uma figuraça do carnaval, que participou de várias escolas, do Brás Cubas, inclusive da Vila. Eu só não sei se ela desfilou no São João, mas ela sempre, acho que através do boy teve alguma relação. Ele foi com a gente no Peruche. E eu me lembro que ele chegou na quadra, ele olhou e falou, e ele perguntou para mim, Xavier, é caro uma estrutura dessa? Eu falei, boy, eu não sei te dizer. Ele falou, manda levantar para mim quanto custa para fazer isso. E aí passou um tempo, a gente não teve mais contato. A gente ficou sem contato por um período. Mas aconteceu que o ex-presidente da Vila, o Gabriel Ortiz, lá mandar um abraço pro Gabriel, ficou 17 anos como presidente da Vila. Olha. Ele, uma ocasião, cismou de cobrir a quadra, porque no ano antes, por conta de muita chuva, a gente não conseguia ensaiar, a quadra era descoberta. E ele falou, nós temos que arrumar um jeito. Aí alguém sugeriu, por que não coloca uma lona de circo? Aí ele fez um contrato, apareceu um cidadão lá que tinha uma lona, o cara instalou essa lona de circo na quadra, nós ensaiamos debaixo dessa lona de circo, e foi legal, aconteceu, quer dizer, possibilitou ter ensaio por conta de muita chuva. Aí ele falou, não, tem que cobrir isso aqui, meteu os peitos e fez a cobertura na quadra. E depois que ele deu início, quando o boy ficou sabendo, inclusive foi lá visitar e conheceu o espaço da Vila Coberto, ele resolveu realmente ajudar as outras escolas, no caso do Brás Cubas, a Mocidade do Tietê e também o São João, que infelizmente teve um problema lá que veio a cair por conta de ventania, essa coisa toda. E além dele ter ajudado a cobrir as outras três, ele ajudou financeiramente na estrutura da Vila. Então foi fundamental essa ajuda, né? Eu acho legal que se faça essa homenagem, né? Para uma pessoa que, como eu disse, embora não gostasse do carnaval, fez muito pelo carnaval, né? Ia fazer 100 anos agora, né? De idade, né? 100 anos do seu Valdemar. Que legal, cara. Aí tem escola aí que parece que vai homenagear ele. E aí, e com relação a essa coisa da preparação das escolas, a Liga pretende se envolver nisso? Cada um vai cuidar da sua parte? Xavier, tipo assim, a gente que fez um pacto entre os presidentes ali agora. Por quê? Quando vai ser retomado do desfile, a gente combinou que todas têm que vir no mesmo nível. Tá. Isso é importante. Todas têm que vir no mesmo... Não adianta eu olhar pro meu umbigo, que não vai dar certo. Certo. A gente falou, a gente tem que vir num nível alto, só ver, puta... Melhorar a qualidade do espetáculo. Para chamar o pessoal de Guararema, chamar o pessoal de Biritiba, de Arujá, de Poá. E o próprio interesse do poder público também, né? Falar, os caras estão organizados. Exato. O negócio está acontecendo. Muita gente achou que esse evento de agora não ia acontecer. Sim. E aconteceu e foi bom, não foi ruim. Entendeu?
superou a expectativa do poder público. Que achou que não ia ninguém lá. Certo. Entendeu? E a gente, tipo, a gente fez esse pacto, entendeu? Por quê? Se cada um olhar para o umbigo, filho. Cada um cuidar de A si. gente vai brigar ali dentro, entre a gente ali. Não. Ali a gente. Eu não sou o presidente do Brás Cubas. Certo. Tá Ali eu faço parte de um grupo que quer que a melhora pro bem comum. Um bem comum. Exato. Entendeu? O Lezinho não é presidente da Vila. O Henrique não é presidente do São João. Sim. O Geraldinho não é presidente da Acadêmica. A Anete não é presidente da Guerreiras. A entidade liga. Sim. Entendeu? Tem que trabalhar em prol do carnaval no contexto geral. Certo. A gente falou em trabalhar assim por quê? Desfile se decide no chão, Xavier. Claro, com certeza. É chão. É. Você sabe disso. Você sabe disso Lá melhor na que pista, quem puder mais vai chorar menos. É o que acontece em São Paulo hoje. Exato, Você viu, realmente. Você viu o tanto de escola grande que caiu, subiu, vai, agora subiu de novo. Vamos fazer um bom trabalho. Pode cair de novo. Vila Maria caiu, pô. É uma escola com uma estrutura fantástica, né? Você já foi na quadra da Vila Maria? Já, estive lá várias vezes. Maravilhoso. Excelente lá, cara. Maravilhoso. Sabe, a quadra dos caras é bonita. Caiu, sabe? Você viu uma nenê. Uma escola de tradição. Uma escola de tradição do Carnaval Não de São tá Paulo. conseguindo chegar Se de reerguer. novo. Leandro de Itaquera. Exato, Por quê? Se ficar olhando pro próprio umbigo, todo mundo ali, filho, vai ficar nessa aí. Uma sobe, outra cai, uma sobe, outra cai. E as de tradição não tá conseguindo voltar de passando. novo. Próprio Peruche, né? E própria Peruche. Eu acho que isso é muito importante, que haja esse congraçamento entre as escolas, que fale-se a mesma língua, para que a gente consiga deixar o carnaval no mesmo nível. Exatamente. Assim, no nível de qualidade de um espetáculo que o pai de família vai ter prazer em ver. Porque o carnaval atrai, o carnaval é bacana, todo mundo quer sair para ver. Ah, mas tem na televisão, tal. É legal, o cara sabe que aquilo que acontece, mas se você puder pegar a sua família e ir lá para. Bom, já teve, eu acho que no último ano que a gente teve desfile, não teve arquibancada, teve só aquela corda e tava todo mundo lá aplaudindo, com a pipoquinha, com o refrigerante, com o lanchinho, aplaudindo as escolas de samba. E o nível, a gente sabe, a gente conhece um pouco do assunto, a gente sabe que não era exatamente o que poderia ser. Exatamente. Mas para que se tenha esse aumento de nível, Paulinho, eu acho que a gente esbarra numa questão fundamental, voltando a falar, de que haja uma intenção do poder público em fazer com que, em ajudar para que esse nível nível de qualidade do espetáculo cresça. E para isso tem que ter um aporte melhor, digamos assim. Não, né? exatamente. Mas a liga em si, ela não pode esperar só disso. Certo. Tanto que a gente já está começando a fazer um release agora, o que a gente quer, Tá. para correr atrás de iniciativa privada. Sim. E buscar através de outros eventos também Outros durante eventos, o ano. não. E mostrar para necessidade, é isso que a gente vai fazer. A gente vai precisar de tanto, que venha 1, 2 ou 3 ou 4, entendeu? Não Certo. fechar só com um, não. Espaço tem para todo mundo ali, pra gente aluga a marca dele. Certo. Você entendeu? O intuito nosso é esse. Vocês pensaram em ampliar esse grupo de vocês, que hoje são os 5 presidentes, assim, de trazer outras pessoas de outros segmentos, tipo marketing, por exemplo? Vocês estão pensando nessa Então, possibilidade? A gente está pensando sim, trazer uma pessoa de marketing forte, um marqueteiro forte. Alguém que possa auxiliar nisso. Porque hoje em dia você tem as redes sociais também, né? É forte. Você tem várias formas de fazer com que Hoje a gente já as tem informações cheguem. Hoje o pessoal não usa nem mais o Face muito, né? Agora mais é o Instagram, né? outras A ferramentas. gente tem uma rede no Instagram agora, estamos lançando as coisas. Sim. A gente vamos inaugurar a sede nossa aí em breve aí. Ah, já tem uma sede da Liga? Não. Já está prevista? Já está previsto pra gente inaugurar aí. Muita gente cobrou porque não fez lá no início, mas não deu tempo. Eu acho que um dos problemas que a antiga, a extinta MESB teve na sua existência foi dela não buscar ter uma sede própria que fosse alugada ou não sei, para que ela pudesse... A prefeitura mesmo possa ceder lá. Ou que pudesse ceder um espaço onde ela pudesse ter a sua independência, digamos assim. Exatamente. Né? Então, para quê?
De repente, para receber um empresário, né? Mostrar Exatamente, o trabalho e tal. Mas em breve a gente vai estar inaugurando aí, vamos fazer um coquetel aí para a rapaziada do samba aí e tal. Que bacana. Sabe? Por quê? A gente não pode ficar só esperando o poder público, Xavier. Sim. Porque muitas vezes, às vezes, na visão do poder público, não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Eu me lembro, por exemplo, você estava agora há pouco com um troféu do carnaval, né? O carnaval desse ano. Ou do 2019. 2019. Esse era o troféu. Vice-campeão. Esse é um troféu de vice-campeão. Desculpe. Realmente. Então, por isso que eu digo, às vezes, na visão do poder público, não precisa tanto. Porque a gente teve, eu não sei se a grande maioria das pessoas vai se lembrar, a gente teve um troféu, que era o troféu transitório, inclusive, que foi oferecido na época pelo jornal O Diário de Mogi. Eu lembro desse troféu aí. Era um troféu maravilhoso. Acho que tinha o seu tamanho quase, eu acho. Eu acho que é por aí. Eu tenho 1,87 m. Acho que é por aí, quase da minha altura. Era um troféu maravilhoso. E era um troféu transitório, né? Que a escola que ganhasse 3 vezes consecutivas ou 5 alternado ficava com ele em definitivo. Eu não sei nem quem ficou com esse troféu. Eu não sei te dizer também, não sei que fim levou. E teve também alguns troféus que foram criados por um artista plástico muito conhecido aqui na cidade, que foi o Lúcio Bittencourt, que aliás ainda está aí, né? E hoje, por exemplo, vendo essa ideia, a gente tem uma pessoa que eu acho que é conhecida de todo mundo da escola de samba, porque ele, além de artista, é sambista também, que é o Elinho. O Elinho. Né, que faz várias esculturas, várias coisas. Eu acho que essa é uma coisa para se pensar em ter, não só o Elinho, mas temos outros artistas como Maurício Chaer e outros caras que podem criar algumas ideias, alguns projetos de troféu para o carnaval. Porque na época do Lúcio, ele fazia um troféu para a casa da Quesito. Eu não sei se você chegou a pegar essa fase. Acho que eu peguei. A gente era um troféu de harmonia, um troféu de mestre de porta-bandeira, de bater. E era tudo feito em sucata, mas era criada uma arte em torno daquele tema, no caso a harmonia, o mestre de porta-bandeira, e ficava uma coisa muito bonita e foi muito importante. Tem 5 troféus desse aí lá na quadra. E eu me lembro que algumas pessoas na época da extinta Rua do Samba, que era promovida pela MESB em parceria com a prefeitura também, muita gente veio aqui e uma das pessoas que se encantou com esses troféus foi o seu Monarco da Portela. Quando ele viu, ele falou, mas que coisa bonita, no Rio de Janeiro a gente não tem uma coisa dessa. Né? Aliás, essa relação do carnaval de Mogi com os outros carnavais, tem uma coisa que eu sempre que posso falo, né, da minha infância e a minha relação de infância com o carnaval, porque na década de 60, eu não sei se você particularmente sabe disso, a gente tinha aqui na cidade, lá na escola de samba, na Vila Industrial, né, a extinta Minerazil, que era uma escola de samba mantida pela Mineração Geral do Brasil, né, porque a gente tinha o clube que era o Esporte Clube MGB, que é aquele espaço onde hoje é o estádio do Nogueirão. Sim. Né? Hoje é o Nogueirão lá, mas toda aquela área pertencia ao Esporte Clube MGB, que era da Mineração Geral do Brasil. Era o antigo clube da Vila Industrial. A extinta COSIM. E a COSIM, na década de 60, ela mantinha uma escola de samba que foi por 5 vezes consecutiva campeã do Carnaval de Mogi. E essa escola desfilava com carro giratório na década de 60. Olha. E eu até por informação, por ter tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Rio de Janeiro, caso o Wilson Moreira e alguns outros, me disseram que nessa época no Rio de Janeiro não tinha carro giratório, pelo menos não, que se tinha informação de carro giratório. Eu tenho uma lembrança de garoto, de 2 carros que eu vi, um se chamava Carnaval na Lua, que era uma espécie de uma nave que vinha se movendo em torno do carro, e girava também, além de se mover, ela girava. E um outro foi o Carnaval no Inferno, que depois de muito tempo eu vinha saber que aquilo era como se fosse umas chamas, assim, e aquilo era feito com luzes, tecido e ventilador, embaixo, como se tem aquele boneco de posto. O que, né? a escola faz hoje. Que hoje se faz, mas isso na década de 60, já não era comum. E tudo isso foi feito pelo Jurandir Bino Ferreira, que inclusive foi homenageado pela Vila Industrial no primeiro ano que a Vila
que a Vila desfilou em 77, né? A Vila foi fundada em 76 e em 77 fez esse enredo em homenagem a esse cara que era o idealizador dessas coisas todas. Você vê, são histórias do Carnaval de Mogi, né? Então, e aí, Você vê cara... A tradição de onde ela vem, né? Não é de hoje, e aí né? eu acho assim, contar essa história do Carnaval de Mogi precisa ter, no mínimo, uma vivência. Com certeza. Né? E a gente lamenta que, de vez em quando, aparecem algumas pessoas dizendo que vai falar dessa história, e aí chama acadêmicos do São João de Unidos do São João. Aí você não sabe se confundiu Unidos da Avenida Industrial com acadêmicos do São João, por isso foi apenas uma confusão, vamos dizer assim. Mas eu acho que, assim, para se contar essa história, precisa procurar saber, né? Sim, procurar com conhecer, certeza. para que não se fale, para que não se leve informação desencontrada, né? Eu acho que é um grande problema que o Carnaval, infelizmente, sofreu ao longo desses anos todos. Aí. É que nem eu falei pra você, ele vem um retrocesso, né? Então, eu acho que assim, essa iniciativa de vocês, quero parabenizar a todos por essa iniciativa de estar retomando o Carnaval, pela fundação da Liga. Sim. E por esse projeto de estar fazendo com que o ano que vem, se Deus quiser, as escolas possam voltar com o desfile no formato tradicional, né? E que possamos ter essa subida de qualidade. Não. Né? Que as escolas consigam vir no mesmo nível de qualidade, porque muita coisa aconteceu. Então hoje, as pessoas que às vezes criticam, é porque se acostumaram a ver o desfile pela televisão, ou às vezes até indo até o AMB, ou mesmo indo para o Rio de Janeiro, mas aquilo faz parte de um processo. Aquilo foi acontecendo, né, para chegar gradualmente, né? Foi não gradualmente. Foi da noite pro dia que aconteceu. Não foi da noite pro dia. Não foi. Né? E as pessoas, elas têm que entender que não é da noite pro dia que a gente vai fazer também. Certo. Né? A gente vai queimar muita lei para chegar onde a gente quer. Mas eu acho que assim, o caminho é esse mesmo. Vocês estão no caminho certo, né? E é como eu disse, eu acho que assim, vocês têm que buscar trazer novos parceiros, não só no sentido de apoiar ou de possibilitar que vocês realizem os projetos de vocês e tal, mas que possam estar trabalhando também com vocês, auxiliando, porque você tem o seu compromisso com o Brás Cubas, o Lezinho com a Vila Industrial, os outros com as suas escolas. Vai chegar talvez um momento que vocês não tenham tempo de cuidar de tudo com relação à Liga. Porque, nosso pensamento a língua assim, tem que se tornar uma empresa. Esse é o projeto. Tem que se tornar uma empresa. Por quê? A gente ali futuramente tem que virar conselheiro. Certo. Os presidentes dessas coisas. E deixar que outros executem. Eu acho que é por aí. Entendeu? Eu acho que é um processo bem meio parecido como que foi a MESB antigamente. Existia, se eu não me engano, o Conselho de Representantes, que chamava, e uma diretoria que era eleita, e essa diretoria que corria atrás, que trabalhava. Mas, infelizmente, teve os problemas que veio a ter. Né? E a gente não quer cometer os mesmos erros. Errar, a gente vai errar, a gente não é perfeito. Né? Sim. A gente é ser humano, a gente é falho de erros. Né? Mas eu acho que futuramente os presidentes têm que ser conselheiro, né? Diretor deliberativo, alguma coisa. Mas eu acho que é legal isso, se vocês já estão com esse propósito, eu acho que a grande possibilidade de que dê tudo certo é clara, né? Porque tem muita gente que gosta do Carnaval, tem muita gente que quer atuar, participar do Carnaval, tem muita gente que hoje domina essa coisa de internet, de rede social. E isso eu acredito que vai ajudar muito, tem possibilidade de ajudar muito, fazer com que a Liga cresça, fazer com que o Carnaval comece a ter mais visibilidade. Né? E se o poder público, sem te cortar, mais uma vez cortando, né? Se o poder público tiver realmente interesse em dar esse apoio, dar esse aporte de condição para que vocês façam
encaminha esse projeto todo, eu acho que tem tudo para que 2024 a gente tenha um carnaval bem melhor do que foi nos últimos anos. Sim, Né? ó, vamos tirar um exemplo aí, ó. Pô, Guararema. Sim. Cidadezinha Uma cidade modesta até. modesta, pequenininha, uma cidadezinha aconchegante. Ela vive do quê? Ela vive do turismo lá, certo? É turismo. Sim. Todo ano faz lá a Cidade Luz, né? Cidade Natal. Cidade Luz, Natal. Cidade Luz, assim, é uma uma coisa coisa que eles assim. falam. Um evento legal. Muito bacana, inclusive. Quanto que aquilo ali não gera para a cidade nessa época? Muito, É. né? O que foi proposto aí para a secretária Kellen que saiu? Por que não pegar as escolas de samba, fazer um projeto Voltado para voltado aqui no para fim isso? do ano. As escolas de samba. Pega a pasta de Brás Cuba lá. Sim. A gente tem Decoração do carnaval, decoração de Natal para a cidade. na Ó. cidade. Não, isso é perfeitamente possível. Eu acho que é perfeitamente possível, sim. A gente tem estrutura. Até pra porque fazer isso aí. estrutura para fazer, mão de obra para fazer, A criatividade, gente tem para fazer. né? As escolas de samba têm, né? Já se falou em fazer isso uma ocasião lá atrás. Entendeu? Muito tempo lá atrás. Eu lembro a última vez que fez. O Maurão ainda estava na escola. É, eu acho que foi Fez aquela uma árvore de Natal e da tal. Marisa. Mas esbarrou Garrafa de novo na questão tempo. E, aliás, essa questão tempo é uma coisa fundamental. Não adianta, é como eu digo aqui, se o poder público tiver interesse em ajudar, Tem que ser agora. por mais que não queremos botar dinheiro, não queremos, então você tem que nos ajudar as escolas Buscar a recursos. encontrar os recursos. Exatamente. E outra coisa, temos que começar a falar em carnaval agora, depois da quaresma. Porque daqui uns dias aí é Semana Santa, sábado de aleluia. E aí, velho, tá cortada a fita, começou. Não, o tempo urge, né? Como A diz gente que é aquele mais antigo no carnaval, a gente respeita um pouco mais, embora estejamos em plena quaresma falando de carnaval aqui, mas a gente está simplesmente falando das possibilidades, né? Que podem viabilizar ou não o carnaval do ano que vem. É. Esperamos em Deus que sim, né? É que nem. A gente quer apoio, sim. A gente não quer oportunista, Xavier. Sei, Na liga. Oportunista tem bastante. entendo. Que quer aparecer. Isso aí, tem bastante que vai querer aparecer. Isso aí a gente não quer. Tá certo. A gente quer pessoas que venham para agregar. Claro. Que queiram ver o Carnaval de Mogi crescer, se profissionalizar. Isso que a gente quer. Certo. Oportunismo, para se aparecer. Não, isso aí a gente não quer, não. Mas eu acho que é importante isso aí. Mas eu tenho certeza que, assim, à medida que vocês forem divulgando as coisas que vocês estão fazendo, através das redes sociais da Liga, através de outros veículos de comunicação, a gente está aqui agora com o podcast, o nosso podcast Pode Crer Que É, né? Que é um espaço também aberto para vocês que futuramente quiserem vir aqui para a gente bater um papo, falar de outros projetos, outras coisas que vocês tiverem em mente, tiverem para acontecer. Vem. A gente vem discutir porque a gente quer ser um veículo que ajude a fomentar de alguma forma tudo isso, fazer com que chegue as informações corretas, Exatamente. as informações corretas onde tem que realmente chegar. Porque Nada contra o posicionamento desse ou daquele, mas eu acho assim, não dá pra gente ficar brincando de fulano de tal fez isso, fez aquilo. Eu acho que não é muito assim. Eu acho que o grande lance é a gente falar as coisas de forma clara, né? concreta, né? Concreta. Não adianta. Porque se a proposta é trazer o carnaval de volta, se a proposta de vocês da Liga é crescer, eu acredito que a cidade vai absorver isso da melhor maneira possível, embora sempre vai ter aquele que vai ser contrário por uma razão ou por outra, mas é possível você fazer com que ele pense diferente quando tiver tudo pronto lá na frente, como aconteceu agora, como você falou. As pessoas talvez não acreditavam, não esperavam que fosse acontecer o que aconteceu, né? Podia ter os 3 dias, ter sido os 2 primeiros dias foi legal, o último a chuva atrapalhou, mas aconteceu, né? A gente esperava na terça-feira lá um público, por ser o último dia, até maior do que na segunda-feira. Sim,
Mas eu acredito que seria, se não fosse a chuva, até por ser o último dia de carnaval, né? Eu acho que teria tudo para ser muito legal. Eu particularmente não acompanhei o carnaval assim no entorno aí da cidade. Eu sei que teve participação de alguns blocos também aí pelo centro, e deve ter sido legal também. Mas o período foi um período muito chuvoso, né? Infelizmente atrapalhou, acho que bastante. Foi cogitado em cancelar, de não fazer. Por conta da chuva, né? Aí estamos no consenso com o prefeito de fazer um carnaval solidário, né? Sim. Para arrecadar. E teve arrecadação também. Tá vendo? Ainda tem esse lado social. Você entendeu? Que o carnaval consegue promover. Porque minimamente, cada escola de samba na sua comunidade, ela já faz o seu trabalho e ela agrega ali no seu entorno 2.000, 3.000 pessoas. O Brás Cubas muito mais até. Muito mais. Né? Eu falo 2.000, 3.000, eu falo Acadêmico da Fiel, Vila Industrial, que a proporção, o espaço territorial ali do bairro, da comunidade geográfica, é um pouco menor. Sim. Mas Brás Cubas, por exemplo, é enorme, né? Cerca de acho que há um tempo atrás se falava que Brás Cubas tinha 40 mil votos, né? 40 mil eleitores. Acho que o maior polo eleitoral é ali, né? Exatamente. Mas então, Paulinho, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, né? Prazer, atender a gente aqui nesse pontapé inicial do nosso podcast. Quero deixar aqui um agradecimento também ao Emerson Rodrigues, o Lezinho, presidente da Liga das Escolas de Samba de Mogi. Agradecer também o Henrique Rezende, a Nete e o Geraldinho, o grande Geraldinho lá da Acadêmicos da Fiel, que infelizmente não puderam estar aqui para a gente bater essa bola aqui. Hoje, é tipo assim, dá para ir. A gente tem a vida social, trabalho, né? Claro, família, essas coisas. Não é calhou dessa brecha minha, eu falei, eu vou lá. Não, tá certo. Eu te agradeço por ter atendido ao nosso pedido aqui. E deixar para você um recado. A partir de agora, pode crer que é um espaço que vai estar sempre trazendo pessoas que fazem, que acontecem e que fazem acontecer. Tá certo? Estamos chegando finalmente aqui do nosso bate-papo. Xavier, eu agradeço o convite em nome da Liga, em nome de todos os parceiros da Liga. Boa sorte nessa nova empreitada aí, né? Obrigado. Já deu certo, né? Se Deus quiser. Já deu certo e precisar da gente, tanto quanto da Liga, das escolas de samba aí. Vou falar como presidente do Brás Cubas Bola, tamo aí. Vamos nos falando e volto a dizer, o espaço está aberto para vocês, quando tiver alguma novidade lá, alguma coisa que quiser lançar, algum projeto, a gente vem aqui, dá um toque, bate um papo. Vamos deixar todo mundo informado do que se pretende fazer para o carnaval do ano que vem. É importante. É que nem você falou para distorcer as conversas, né? Tá certo. Gente, é isso aí. Vamos ficando por aqui. E se você quiser ser parceiro da gente, dá um toque, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo aí um contato para a gente estar se falando também. E futuramente vão acontecer outros encontros aqui com pessoas super importantes, super engajadas aqui da cidade e da região também. Tem novidades já previstas também aqui no nosso podcast, gente muito querida do público que deve estar vindo aqui também. Legal. Né? E vamos seguindo na caminhada, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!